Boa noite, caríssimos amigos. Mais uma vez estamos aqui para um momento de reflexão, mais uma parábola do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do juiz iníquo e da viúva importuna. E para iniciar o nosso momento de hoje, vamos fazer aqui uma breve leitura de uma mensagem de Emmanuel na obra Palavras de Vida Eterna, intitulada Oração e Cooperação. Emmanuel comenta uma passagem que está em Mateus, capítulo 6, versículo 6, em que assim consta como palavras de Jesus: Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Emmanuel prossegue: se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos, ao mesmo tempo, que as tribulações ficaram maiores. Dizemo-nos fiéis a Deus e afirmamo-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos ainda inseguros da própria formação espiritual. Compreendemos que se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça um mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. E quantos lances embaraçosos somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço? Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé. E que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos aproveitar este momento de hoje. O Emmanuel vem trazendo, abrindo a nossa reflexão de hoje, uma mensagem belíssima, em que ele nos conclama a fazer uma reflexão sobre como estamos nos portando nesse diálogo com o alto, né? Se nós estamos imprimindo confiança, fé naquilo que nós estamos pleiteando. E se só pedimos e não damos, e não compartilhamos com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, essas dádivas, porque muitas vezes nós temos a oportunidade de socorrer e muitas vezes ficamos ali, alijados, limitados na nossa dor e deixamos de auxiliar aqueles que necessitam, porque a dor bate à nossa porta, mas bate também na porta das pessoas próximas a nós. E hoje, a parábola, ela fala de algo
semelhante ao que Emmanuel nos trouxe na mensagem inicial. E Jesus, mais uma vez, ele estava, junto com seus discípulos e estava seguindo para Jerusalém. Esta parábola é uma das parábolas que Jesus conta quando ele está indo para Jerusalém. E nesta caminhada, Jesus, ele dá muitos testemunhos, ensina muitas coisas aos seus discípulos, realiza muitos feitos. Nessa caminhada, ele explica a respeito do escândalo, que o escândalo é necessário, mas ele diz que aquele que o causar deverá também refletir a respeito disso, A correção fraterna fala da fé, ele fala que nós devemos servir com humildade, ele encontra 10 leprosos, e ele cura os leprosos. E ele fala também sobre a vinda do reino de Deus. Ele fala isso tanto para os seus discípulos, como ele também fala para um grupo de fariseus que o interrogam a respeito do reino de Deus. Ele expressa mais uma vez que ninguém ali, nenhuma daquelas pessoas, fossem elas fariseus, fossem os seus discípulos, não encontrariam geograficamente este reino de Deus. Ele não poderia dizer em qual localização este reino de Deus ficaria, porque este reino de Deus estava entre eles. Foi o que Jesus disse, para mostrar para aquelas pessoas e para nos mostrar que é uma construção íntima, que o reino de Deus nós construímos dentro de nós mesmos, a partir da nossa reformulação, a partir de uma postura mais adequada que nós passemos a ter diante da vida. E é neste contexto que Jesus fala do juiz iníquo e da viúva importuna. E ele diz assim a parábola. E para deixar registrado, a leitura, a tradução é da Bíblia de Jerusalém, e esta parábola ela só é contada por Lucas e está no capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. E diz assim: contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Jesus estava numa caminhada para Jerusalém e ele preparava já seus discípulos para que eles pudessem seguir a tudo aquilo que ele já havia ensinado e pudesse levar as suas orientações para todos os lugares. E ele não queria que aquele grupo de pessoas esmorecesse, que elas não se rendessem às dificuldades. E aí ele conta que havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha, por fim, esbofetear-me. Então, por que era um juiz iníquo? A própria parábola já nos adverte que embora fosse um juiz, ele não era temente a Deus, ele não seguia as leis divinas, ele não se compadecia do outro, ele não tinha uma postura adequada como um juiz deveria ter. E por que uma viúva importuna? Porque ela estava o tempo todo ali clamando, importunando este juiz. E aí o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. Aí ele adverte: e Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos
que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? E aí ele fecha com esta pergunta. Nós temos aí dois personagens nessa parábola. Um juiz iníquo, né, com essa qualificação de iníquo, e a viúva, né, que estava ali sempre clamando pelos seus direitos. Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18 a 19, é possível nós encontrarmos as regras, as características e quem eram esses juízes, né? E os juízes, eles eram homens que possuíam grande poder na cultura da época, né? Para as pessoas na época. Este poder, como todos os grandes poderes, segundo os judeus, eram concedidos por Deus. Então, ele era um homem que aquilo que ele determinava, que ele decidia, era cumprido, pois ali era a vontade de Deus, estava expressa a vontade de Deus. Então, no Código Deuteronômico, diz que os juízes, eles julgarão o povo com sentenças justas. Será imparcial e não aceitará suborno. Vejamos esse juiz iníquo. Ele se mostra e tem essa qualificação na parábola exatamente porque ele era absolutamente parcial, ele não era um juiz imparcial. Um homem que estivesse ali observando efetivamente quais os direitos que aquela mulher estava pleiteando, que tipo de garantias que aquela mulher queria. E esta viúva? Esta viúva, ela compunha um grupo, né, economicamente frágil, economicamente fraco e legalmente dependente. Eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E as mulheres na sociedade, na época, né, elas, digamos assim, pouco tinham direitos civis. Mas as viúvas, elas possuíam, assim como os órfãos e os estrangeiros, um código de proteção social, que é prescrito no próprio Deuteronômio. As mulheres, na época, elas sequer eram tratadas com uma individualidade, digamos assim. Uma mulher casada, ela era conhecida como fulana de fulano, a exemplo de Joana de Cusa, né? E uma mulher viúva, na condição especialmente desta mulher, porque está evidente que ela estava numa situação muito deplorável, né? Era praticamente uma pedinte, ela não possuía patrimônio próprio. Então, ela dependia, né? Dependia da boa vontade, dependia da garantia efetiva desses direitos sociais que são previstos neste código. E só para que nós possamos contextualizar, só exemplificação de algumas situações em que as viúvas elas tinham essas garantias. Em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28, fala-se do dízimo trienal. Havia um dízimo anual em que todos os anos, em determinada época, as pessoas elas separavam o dízimo do produto da semeadura e elas levavam até o templo de Jerusalém como forma de agradecimento, até porque a crença era de que Deus vivia efetivamente no templo. De 3 em 3 anos, tinha o dízimo trienal. O código diz que as pessoas deveriam tomar o dízimo da colheita,
daquele período, do terceiro ano, colocar nas portas da sua casa, em lugar público. Para quê? Porque ali, colocando o dízimo, tanto o levita, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, eles poderiam pegar aquele dízimo que estava ali, né, colocado à porta. Tinha que ser, obviamente, em local público, de modo que favorecesse o acesso dessas pessoas. Aqui há um exemplo, uma exemplificação dessa garantia social. Um outro exemplo, né, está nas medidas de proteção, no capítulo 24, versículo 5. E aí, a partir do versículo 17, diz assim: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás como penhor a roupa da viúva. 19. Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo e esqueceres um feixe, não voltes para pegá-lo. Este feixe é do estrangeiro, do órfão e da viúva. Quando sacudires os frutos da tua oliveira, não repasses os ramos, o resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Quando vindimares a tua vinha, não voltes a rebuscá-la, o resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Então, se o fruto estivesse verde, não era para tirar, deveria deixar o fruto verde, porque ali aquele fruto serviria para ser colhido pelo órfão, viúva e pelo estrangeiro. Então nós vemos aí que havia um efetivo código, né, de proteção social para essas pessoas, em especial, e aí o destaque para a viúva. Mas não se tratavam de direitos civis propriamente, mas de uma proteção social, né? Provavelmente esta viúva, que é mencionada, né, na parábola que Jesus conta, estava reivindicando algum direito social, né, algum desses direitos, algo que havia sido violado. E ela insistentemente buscava esse juiz. E por que este homem, já na primeira oportunidade, já não solucionou aquele litígio, aquela dificuldade, já não auxiliou aquela mulher? Exatamente porque ele não era um homem temente a Deus. E aí nós vemos que Jesus faz essa correlação deste juiz iníquo, deste homem imparcial, que não temia a Deus, com o próprio Criador. E faz a correlação da viúva, que pleiteia um direito seu, uma garantia social, como nós, que rogamos ao alto e que pedimos a Deus algumas coisas. E aí é isso que nós vamos pensar. O que nós pedimos a Deus e como nós pedimos, né? Este, basicamente, é o conteúdo moral desta parábola. E o conteúdo moral da parábola, ele começa no versículo 6 e termina no versículo 8 deste capítulo 18. Que, mais uma vez, eu vou ler para que nós possamos fixá-lo melhor. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Então ele fala, se o juiz iníquo, apesar de ter se incomodado com aquela mulher, ele fez justiça porque ele resolveu a contenda dela, embora tenha demorado tanto. Imagine Deus que nos ama verdadeiramente, que nos quer o bem. Imagine Deus, é esse o chamado de Jesus nesta parábola. Se o juiz iníquo, se um homem que é comum, né? Um homem que não está ali, não é um homem responsável com as questões de ordem moral,
se preocupou, entre aspas, em fazer, solucionar a questão daquela mulher para que se visse livre dela, Deus o faz porque nos ama. E aí ele diz: digo-vos que ele lhes fará justiça em muito breve, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Ele nos questiona. Ele questionou aqueles discípulos e provavelmente foi uma chamada de atenção para o trabalho que aqueles homens deveriam realizar, para a edificação que eles deveriam construir, né? O trabalho de levar a mensagem dele, de Jesus, às pessoas de uma forma límpida, verdadeira, né? Viva. E aí, nós lembramos aqui da mensagem inicial, né? Em que Emmanuel comenta aquela passagem de Mateus que fala: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos recompensará. Ora, Jesus, ele não falava exatamente para que nós nos trancássemos dentro dos nossos quartos. Lembremos que ele falava muito para um povo que gostava de fazer suas preces para que todos vissem, repetindo expressões e palavras sem cuidado com o que estava falando e sem uma verdadeira conexão com o alto. Quando ele fala, entrai para o vosso quarto, entrai na sua intimidade. Observe-se, né? Cerre a porta. É algo que nós também precisamos nos habituar a fazer. Cerrar a porta. Mentalizar e cuidar apenas daquela relação que nós estamos estabelecendo naquele momento com Deus. Porque às vezes nós iniciamos uma prece e aí começamos a pensar no boleto que temos para pagar, pensamos na faculdade, pensamos no nosso trabalho, pensamos na briga que nós tivemos com qualquer pessoa que seja, e isso acaba interrompendo esta relação íntima. E nós não conseguimos conversar. Sobre isso, Dona Joana de Ângeles, ela menciona isso na obra Seja Feliz Hoje. Ela menciona Francisco Osuna, um sacerdote místico espanhol do período da Renascença, do renascentista. E este sacerdote, ele falava que existiam algumas formas de orar. E aí ele dizia que a primeira forma de orar se situa no plano da fé. É como escrever a um amigo. Escreve a um amigo. A segunda forma de orar situa-se no plano da esperança. É como escrever a um amigo, mas esperar uma resposta deste amigo. A terceira forma de orar situa-se no plano do amor. É como se fôssemos pessoalmente à casa desse amigo. Então, romper com esses dois primeiros planos e chegar no terceiro plano, na terceira maneira de orar, que é o plano do amor, é visitar Deus, é visitar o alto, é visitar os espíritos amigos a quem nós estamos nos dirigindo, é visitar Jesus, né? Aí a Dona Joana prossegue, né? Que trata-se que a prece, que a oração é um grito emocional na hora da aflição, encaminhado ao Pai Criador, como um ato de irrestrita confiança. Confiamos nele, nos dirigimos a ele. Em outras vezes, é uma descarga de angústia que necessita de socorro imediato. E, por fim, é um elevo de gratidão em delícia de emoção.
E aí ela diz que a oração, de maneira alguma, não se circunscreve apenas ao ato de rogativa, mas a oração, ela também deve ser de júbilo, de louvor. E muitas vezes nós só rogamos, só pedimos e queremos ser atendidos já de imediato. Mas esquecemos de louvar, esquecemos do júbilo, do agradecimento, né? E esquecemos que esse agradecimento, como disse Emmanuel na mensagem inicial, ele se perfaz especialmente quando nós também nos doamos ao outro, quando nós fazemos um movimento em direção do outro e auxiliamos os nossos irmãos. Dona Joana diz que orar é romper as barreiras mentais limitadoras das emoções e das necessidades imediatas, né? Que é necessário que roguemos, né? Que oremos com ternura, que se devota a quem se ama. Sentimentos de humildade, de afeto, de refúgio, de confiança no apoio de quem necessita. A verdadeira oração é aquela na qual o espírito se isola do mundo, encontra-se no santuário da fé e funde-se com o Supremo. Mas que não esqueçamos que nem sempre nós recebemos aquilo que pedimos. Nós recebemos o que nós precisamos, o que é bom para nós, porque Deus nos faz somente o que é bom para nós. E ela alerta que muita falta faz a oração para o homem. E nos convida a criarmos hábitos de pensamento, a criarmos o hábito de romper com pensamentos que não estejam vinculados e não estejam relacionados à nossa prece. Que no momento em que nós entremos em oração, que nós estejamos conectados verdadeiramente com o alto. E eu encontrei algo assim muito bonito, né, na obra Nosso Lar. Claro que nas obras de André Luiz, nós vamos ver muitas orações belíssimas, mas eu selecionei apenas para o destaque aqui a chegada de André Luiz no Nosso Lar. Ele chegou enfermiço, perturbado, cansado, dolorido, e ele teve uma grande surpresa, né? Essa passagem está no capítulo 3, que é denominada a oração coletiva. Em Nosso Lar, todos os dias no crepúsculo, eles fazem uma oração coletiva. E André Luiz, ele presenciou e se alimentou deste momento. Porque ele inclusive cita que depois deste momento, ele se sentiu completamente diferenciado. Ele sentiu uma mudança muito grande dentro dele. E havia chegado o crepúsculo. E André Luiz estava acompanhado de um enfermeiro e ouviu uma música, né? Uma música maravilhosa que se iniciava. Ele diz que a melodia renovava as energias profundas dele, ele se sentia completamente renovado. E ele, embora cheio de dor, cheio de dificuldade, ele quis se levantar porque ele quis ver o que estava acontecendo. E o enfermeiro lhe cedeu um braço fraternal e o acompanhou. E ele chegou no ambiente em que ocorria esta prece e tinha um ancião sentado no centro e várias outras pessoas em volta. Na verdade, eram 72 figuras, 72 espíritos. Dentre eles estava Clarencio, estava em volta
deste ancião. E André Luiz prossegue dizendo que ele ficou indagando o enfermeiro, olha, eles estão orando com o governador. Havia ali um louvor ao coração invisível do céu. E começou uma canção harmoniosa, um hino, eles começaram a cantar um hino harmonioso, repleto de indefinível beleza. É assim que descreve André Luiz. Ele diz que a fisionomia de Clarencio mudou, ficou intensamente cheio de luz. E que, à medida em que eles emitiam aquele cântico, um outro vinha do alto, como uma resposta, né? E ele fala, né, que pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram um delicioso staccato, eu realmente não sabia o que era isso, fui pesquisar um tipo de articulação que resulta em notas musicais muito curtas, né? E desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhoso, maravilhosamente azul. E há uma nota do autor espiritual dizendo que esse coração maravilhosamente azul é um simbolismo e que ele foi formado pelos pensamentos das pessoas que estavam lá na colônia, né, dos habitantes da colônia. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. E ele diz que depois dessa oração ele regressou ao aposento de enfermo amparado pelo amigo e que ele não era mais aquele doente grave de horas antes. Ele não era mais a mesma pessoa. Ele havia sido profundamente tocado, porque ele tinha entendido essa conexão com o alto. E Jesus, né, com a sua incomparável pedagogia, deixou para os seus discípulos a pergunta final que está na parábola. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Ele pergunta se o Filho do Homem, se nós vamos propagar a sua mensagem. Ele pergunta se aqueles discípulos que estavam ali iam fazer essa tarefa. Se chegaria o dia em que nós, habitantes da Terra, do planeta Terra, vamos realmente estar estabelecidos, com a nossa crença estabelecida, nós aprenderemos e iremos solidificar verdadeiramente a nossa fé. E, na verdade, é uma pergunta que não deixa de ser uma afirmação também. Porque Jesus sabe, ele sabia e sabe, né, da nossa destinação. Sabe que todos nós caminhamos, né, para a perfeição relativa, que nós estamos numa caminhada de aprendizado e que nós estamos, passo a passo, nos colocando mais disponíveis para essa mudança, essa melhoria, né? Então, quando ele faz a pergunta, quando o Filho do Homem voltar encontrará fé sobre a terra, ele provoca a indagação daqueles homens, indagando aqueles homens para que eles pudessem se sentir cada vez mais comprometidos, né, com o trabalho, em transmitir as suas mensagens, considerando que Jesus já estava em processo de despedida da terra, né, como encarnado, né? Então, nós vamos deixar aqui para todos vocês esta reflexão.
né? A reflexão de que devemos iniciar, fazer esse processo de conexão com o alto, trabalhando, né? Mudando os nossos hábitos, especialmente os nossos hábitos, o nosso pensamento, na certeza de que Deus não é um juiz iníquo, de que Deus é piedoso, de que Deus nos ama e de que as nossas rogativas são recebidas por Ele. E que nós devemos e temos a responsabilidade de auxiliar o nosso próximo, de fazer o nosso papel na sociedade, né? De amparar todas as pessoas, assim como também nós desejamos o amparo. Lembrando o que Emmanuel disse, façamos a nossa parte. E no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, há um capítulo específico sobre as preces, sobre a oração. E ele fala, né, do buscai e achareis, né? Ele fala do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E o ajuda-te a ti mesmo é promovendo essa mudança que nós precisamos promover, né? Sabendo das nossas, tendo a certeza de que Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos e que seremos atendidos dentro daquilo que é melhor para cada um de nós. A palestra de hoje, esse momento, essa exposição de hoje, ela encerra, né, um momento em que foi estabelecido pelo Centro Espírita Irmão Jacó, de palestras, né, de parábolas de Jesus. Mas nós não vamos parar por aqui, ao contrário, vamos continuar, né, com o estudo, né, dos ensinos de Jesus. Nós vamos, na próxima segunda-feira, já vai iniciar novas palestras, em que nós vamos estudar sobre o reino dos céus, nós vamos falar sobre o trabalho desses discípulos, vamos conhecer um pouquinho esses pescadores de homens, né? E muitas e tantos ensinos de Jesus que vêm somente somar e trazer para nós elementos para que nós possamos prosseguir aí na nossa jornada, nos melhorando continuadamente. Então nós deixamos aqui o nosso abraço, né? Agradecemos a participação de vocês até aqui, mas convidamos para que vocês continuem conosco, tá? Que Jesus possa abençoar a todos nós, que nós possamos nos manter firmes nas nossas orações, confiando sempre no nosso Criador. Que assim seja.